Mamilos Brasil, olha, tem uma honra de estar com este ginecologista que para mim é um dos mais simpáticos desse país, hein? Adoro Jadson Lenner. Doutor, bem-vindo. Nani, obrigado. É sempre um prazer estar aqui. É uma alegria estar com você, viu? Nossa, muito bom. Obrigado pelo convite Obrigada. mais uma vez. E falar de um assunto que a gente é tão apaixonado, Sim. né? Parto, mulherada. Vamos lá, vamos falar sobre o parto, os tipos de parto, vamos falar sobre tudo, né? Vamos Sim. fazer um popurrí? Sim. A gente não adianta falar só de parto, vamos falar de tudo e você aí que está planejando ter filho, está pensando, tem dúvida, o momento é esse, gente, 964450532, aproveita e esclareça as dúvidas. Doutor, primeiro, queria que você falasse um pouquinho pra gente. Mudou esse conceito de antigamente, todo mundo queria enfiar todas as mulheres para fazer só parto de cesárea? Na verdade, o que mudou é que hoje, com a informação, a mulher ela pode escolher a via de parto que ela quer, ela se sente mais segura, ela estuda mais sobre o parto, não é só a vontade do médico. Então, sim, ela questiona, ela quer fazer a vontade, ela leva o plano de parto. Então, tem alguns desejos que ela quer ter naquele momento que ela sonhou durante tanto tempo. Então, às vezes, ela quer, independente de ser parto normal ou parto cesariano, ela quer um ambiente com a luz adequada, com a trilha sonora, mudou muito com a família acompanhando. Sim, mudou. E interessante que as maternidades, de um tempo para cá, vêm se adaptando. Porque antigamente o centro cirúrgico era algo inacessível, só entrava a mulher, o acompanhante. Hoje, algumas maternidades já possuem um vidro onde a família pode acompanhar. Ah, não. Tem espaço para entrar fotógrafo, fazer um vídeo, todo um registro. Então, tem todo esse acolhimento, né? A gente vai atendendo as vontades daquele casal naquele momento. Mas um vídeo eu não queria, não. Eu queria só o pai da criança lá dentro. Então, mas tem mulher que quer chamar uma arquibancada toda para assistir o parto, aí chama a sogra, chama todo mundo. Deus me perdoe, sério. Aí a gente fica nessa saia justa. Se a mulher quer que toda a família assista, é o sonho dela, né? Algumas maternidades transmitem o parto, então é feita uma gravação, então a família fica numa sala próxima. Sim, mas legal. Aí fica vendo por televisão. Então, assim, tem toda essa questão da humanização. Que diferente que tá, hein? As maternidades mais sofisticadas, isso não chegou ao SUS ainda, tá? Mas claro é o seu sonho, né? É o meu sonho. Mas claro que a humanização não é apenas isso. Eu falo para as minhas pacientes, doutor, você prefere o parto vaginal ou o parto cesáreo? Eu prefiro o parto que você quiser. É o parto que você sonhou. É você que vai ter o bebê, é você que vai ser mãe. Você não vai ser menos mulher, menos mãe por fazer uma cesariana. Tem muito esse tabu, muito esse preconceito. Então, tem mulher que fala, eu só sou mãe se eu sentir a dor do parto. Senão... não, você vai. Não, então, a gente, como profissional da saúde, como médico obstetra, eu tenho que explicar. A cesariana tem seus riscos, mas também, quando bem indicada, ela é segura, feito da maneira correta. Então, assim, se a mulher quer fazer uma cesariana, tudo bem. Se ela quer ter o parto normal, quer fazer um parto na banheira, quer o acompanhamento de uma doula, quer fazer todas as manobras... É necessário uma doula. Então, é muito bom. É necessário uma doula, amigo. É muito bom. Quando a mulher tem essa disponibilidade... Doula é uma pessoa que fica ali, coitada, quase sofrendo junto com você. A minha foi minha amiga. Eu acho que eu quase quebrei todos os dedos da mão dela. Então, ajuda bastante, porque existem algumas manobras, principalmente no período de parto expulsivo, que é muita dor. Então, a gente está ali apoiando, a doula faz algumas manobras, da enfermeira obstetra, a obstetriz. Então, tem um arsenal de profissionais para que aquela mulher tenha a melhor experiência possível. Fazer uma analgesia de parto, então ter o anestesista ali acompanhando, tudo isso é possível. Qual é hoje, tem o tempo determinado, por exemplo, que pode já tomar anestesia? Tem tempo de dilatação? Na verdade, a gente orienta e a gente aconselha que a analgesia seja a partir do momento que ela está em franco trabalho de parto. Sim, por isso estou falando. Então, quando já está ali com 5, 6 centímetros, com as contrações efetivas, a gente pode fazer, a gente faz o anestesista faz a avaliação, a gente vê se o bebê está descendo direitinho, se a dilatação está evoluindo, aí a mulher vai acompanhando. E claro, a gente explicando que ela precisa, ainda assim com a analgesia, fazer toda a força, fazer os exercícios que a gente orienta, algumas movimentações naquela bola terapêutica, fazer agachamento, para que o bebê vá... É uma trabalheira, né? Por isso chama trabalho de parto, não era férias na dia de parto. Nossa senhora, uma trabalheira, vou falar para vocês, hein? Minhas duas filhas, né? Eu tenho as duas foi parto normal. A última, eu entrei em trabalho de parto, acho que eu entrei na maternidade 7h30 da manhã, 8. Nasceu 18h33. É um dia inteiro de trabalho de parto, gente. É um dia inteiro. E olha que eu fiquei no São Luís,
que é aqui perto, no Itaim, Sim. maravilhoso, com um quarto super legal. Sim. É estrelinha, é Tem nuvenzinha. tudo. Tem iluminação, tem banheira som. de hidromassagem, tudo para induzir mesmo ao parto. Exatamente. Então, a mulher fica mais confortável, mas ainda assim, a depender de em quantos centímetros ela internou, é uma longa jornada pela frente. Tem mulher que chega já no expulsivo, com 8, 9, 10 centímetros. Tem mulher que vai internar com 4, ou rompeu a bolsa, o colo está fechado, vai induzir o parto. Então, tem uma série de etapas a serem cumpridas. Né? E esse parto em casa? O parto em casa, a gente fica escutando. Eu tenho meu pé atrás. Eu já, como médico, eu vou dizer que eu sou muito receoso. Por quê? Não que eu não oriente, mas eu oriento para aquela mulher que tem total condição de contratar uma equipe multiprofissional para fazer o parto e o recebimento do bebê. Não adianta a gente fazer um parto sem ter condições de receber o bebê ou de virar uma cesárea de emergência e eu não ter como amparar essa mulher e esse bebê. Se esse bebê nascer complicado, eu não tiver um neonatologista próximo ou um cuidado de UTI até, ou mesmo seja necessário transformar para uma cesariana e eu não tiver esse suporte, então é uma irresponsabilidade, é uma imprudência minha. Sim. Então, por exemplo, artistas famosas que fizeram parto domiciliar, a Beyoncé. A Beyoncé teve parto de gêmeos, porém ela fez 2 UTIs para receber os 2 bebês na casa dela, montou um hospital. Então, é uma realidade que não existe para a maioria das pessoas. Então, assim, ou você faz um parto domiciliar com esse amparo, né, com todo esse cuidado, e mesmo assim, estando próximo de um hospital de referência para qualquer urgência, vai ao hospital, ou então eu não recomendo. Pode mudar durante o trabalho de parto ali, na hora que a criança pode virar? Pode acontecer alguma coisa? Pode acontecer algumas distorções de parto, o bebê pode não passar, pode ter ele não consegue deslizar, ou a gente ter uma desproporção cefalopélvica, a gente descobre que o bebê é maior do que a pelve, e isso não é só pelo peso do ultrassom. Às vezes, o bebê é menor do que 4 quilos, mas a mãe tem uma pelve, uma bacia estreita, e o bebê não desce. Então, é necessário, nesse caso, fazer uma cesariana. E isso a gente só vai descobrir durante o trabalho de parto. Então, tem outras complicações. Se o bebê fizer cocô, o famoso mecônio, tiver em sofrimento fetal, que a gente vai avaliando pelo exame da cardiotocografia, e alguns outros sintomas... E se ele entra nesse sofrimento? Aí a gente precisa fazer uma cesariana. A depender do grau de dilatação e do plano de Deli, que a gente chama, se ele está mais baixo ou mais alto, a gente pode tentar acelerar esse parto para que ele nasça por via vaginal, ou, às vezes, tem que fazer uma cesariana. Eu tive um irmão, filho do meu pai, ele morreu no parto porque ele engoliu secreção no parto. Erro médico, né? Então, às vezes, deveria ter sido feita uma intervenção antes. Quando a gente percebe que o bebê tem sofrimento, a gente tem que fazer uma cesárea de urgência ou acelerar o parto. Se já está num período expulsivo, a gente acelerar. Porque senão, se o bebê faz cocô na barriga, aquele cocô que está em contato ali no líquido amniótico, ele deglute e aquilo, ele vai fazer uma aspiração meconial e vai ter complicações futuramente. Pode ir até a óbito. Morreu. Exato. Eu perdi um irmão assim. É muito triste. Então, é por isso que eu sou contra essa questão de parto domiciliar, ou quando, às vezes, não é tão bem assistido. A gente precisa ter uma equipe muito bem treinada, profissionais, não só o médico, mas a doula, perceber quando algo está diferente. Fala a enfermeira obstétrica. A doula... Nem todo mundo conhece a doula. A doula, ela é a mãe durante o parto. E muitas vezes a mãe já escolhe aquela doula antes mesmo do trabalho de parto, já tem um contato próximo com ela, aprende a fazer alguns exercícios, ela vai orientar, dar sinais quais são as etapas do parto, o que ela vai sentir, vai explicando, porque às vezes a mãe é mãe de primeira viagem, então tudo é novidade, tudo que ela for sentir é novo. Tem mãe que já teve 2, 3 filhos e ainda assim cada parto é diferente. Imagina a mãe de primeira viagem. Então, a doula vai dar aquele suporte emocional, vai acompanhar nos exercícios. Mas onde que hoje encontrar a doula? O médico já... Geralmente, algumas clínicas podem dispor de uma equipe multiprofissional, mas também elas são autônomas. Então, geralmente, a mãe encontra, ou num site, na internet, uma equipe que já tem a doula, entendeu? Contrata a enfermeira obstetra, a doula obstetriz, o médico obstetra. Turma de gente, né? Me fala do parto, esse parto na água. Então, muita gente sonha, quer, acha que é o máximo. Muita gente deseja o parto na banheira, né? Que também é bom.
Algumas teorias falam que para o bebê acaba sendo menos traumático. Porque ele já está Porque ele está no meio líquido, né, das bolsas amnióticas, ali o líquido amniótico. Quando ele nasce e nasce em meio líquido, para ele é como se ele continuasse no mesmo ambiente. Ele não tem tanto estresse. Porém, também precisa haver um acompanhamento adequado para a gente ver se tem alguma distócia, se o bebê pode estar em sofrimento, tá bom? Muita gente fica com angústia, nossa, mas o bebê vai ficar sem respirar. Não é bem assim. O bebê, ele está numa bolsa. Ele já está na água, ele tem aquele movimento de deglutição, o pulmão dele ainda está encharcado de líquido amniótico. Depois da primeira respiração, do primeiro choro, é que vai entrar o oxigênio, que o surfactante vai agir no pulmão e ele até chora de dor, porque é o primeiro momento que ele está inflando o pulmão com oxigênio. Então, o parto na banheira, ele é ok, desde quando bem assistido. Se não me engano, a Sabrina Sato tentou fazer o parto na banheira, acabou virando uma cesárea. Então, depende muito de mulher para mulher. Você pode se preparar para aquilo, pode se informar para aquilo, mas você tem que estar ciente de que tudo pode mudar. O parto é uma caixinha de surpresa. E esse também, muitas mulheres eu vi tentando fazer em casa também, né? Não, aí eu não recomendo, assim como eu já vi muitos perfis no Instagram que mostram partos na beira do mar, em rio. Gente do céu. Tipo assim, no quintal, na chuva. Eu entendo toda a questão emocional, psicológica. Ah, é a casa da minha avó, eu queria ter o parto. Ah, a praia na frente. Falei, gente, tudo bem essa questão psicológica, mas eu não colocaria em risco a sua vida, a vida do bebê, o risco de ter uma infecção puerperal. Né? Será que o pessoal não pensa na infecção? Então, é tão fácil de ter uma infecção num ambiente hostil desse, assim. Pra gente tomar um banho de praia, tudo bem, mas para ter um parto, tem tantas bactérias, vírus ali, fungos. Não é um ambiente para se ter um parto. Certo. Tem uma mensagem para você, vamos ver? E você que está pensando aí, aproveita e pode mandar perguntas para ele também. Boa tarde, eu gostaria de saber se a cesárea é indicado para quem é gestante jovem ou idade mais avançada. Então, a indicação da cesárea, pode ser tanto por desejo materno, a mãe fala, doutor, eu quero fazer uma cesariana. Elas têm medo do parto normal? Ainda, Algumas têm medo do parto normal. Ela já chega assim, doutor, não quero parto normal de maneira alguma. Então, a gente faz a cesariana por desejo materno. Ela pediu mandar falar para você agora que ela tem 44 anos, ela descobriu, por isso que ela está perguntando. Não tem problema com relação à idade, tá? A idade não vai ser um fator limitante para fazer a cesariana. Claro que se a paciente for muito jovem, adolescente, a gente opta sempre pelo parto normal. É porque a gente pensa no futuro obstétrico dessa jovem. Ela provavelmente vai engravidar outras vezes e quanto mais a gente faz cirurgia, mais a gente faz cesariana, pior para ela. Porque vai mudando os planos abdominais. Então, a cesárea se torna cada vez mais difícil. E ela pode ter outras cirurgias abdominais, um apendicite, alguma outra coisa, e a barriga vai estar mais difícil de acessar. E o útero também, quanto mais cicatriz a gente faz no útero, Quantas cesáreas que pode ter, que é o limite máximo? Não existe um número máximo. Eu já operei paciente que na 7ª cesárea. Tinham 6 cesáreas. Na literatura não existe Sério? Exatamente. Não existe um número máximo. O máximo era assim. Até porque não tem como a gente fazer um estudo desse. Mas a gente sabe que quanto mais a gente abre a barriga para fazer... Vai ficando fininho, né? Vai ficando fininho. Por exemplo, essa paciente, quando eu fui fazer a cesariana, eu abri a barriga, o útero estava um papelzinho, fininho. Qual é esse risco? Com o passar da gestação, com o avançar dos meses, o útero fino ele tem muita chance de romper. E quando ele rompe, é um risco iminente de morte, porque a mulher pode ter uma hemorragia, se ela não for operada às pressas, ela morre, ela e o bebê, porque vai sangrar para dentro da barriga, né? Então, ela tem uma hemorragia interna. Se o útero romper, é um risco muito grande na gestação. Vamos falar um pouco das vantagens de cada parto? Vamos. Então, vantagem do parto normal. A mulher não vai ser submetida à cirurgia, não tem um risco cirúrgico, né? Nem o risco anestésico. A recuperação é mais rápida. Geralmente, hoje em dia no Brasil, as mulheres, tanto de parto normal quanto de parto cesariano, vão de alta com 48 horas. Alguns hospitais já dão alta em 24 horas nas que foram de parto normal. Na Inglaterra, por exemplo, a rainha, a princesa, teve parto normal e foi de alta no mesmo dia. Teve parto de manhã e foi de alta à noite. Então, depende dos protocolos. O parto cesariana, quando bem indicado, ele também tem um risco minimizado, né, desde quando bem feito. A cicatrização
Vai depender de mulher para mulher, mas geralmente ali com 15 dias a paciente já tira os pontos. A gente orienta aí o resguardo, não pegar peso e não ter relação sexual Por quanto ainda tempo? no período de 40 dias, 45 né? dias. E ter esses cuidados. E quanto mais cesariana ela tem, maior o cuidado que ela tem que ter. Se a paciente for obesa, se a paciente for diabética, ela tem maior propensão de ter E infecção na pré-eclâmpsia? ferida e deiscência. E pré-eclâmpsia, hein? Pré-eclâmpsia faz Por que parte acontece? A pré-eclâmpsia faz parte das síndromes hipertensivas, que são distúrbios da pressão que acontecem na gravidez. No caso da pré-eclâmpsia, tudo se vem por conta do desenvolvimento placentário. Em alguma parte do desenvolvimento placentário, quando as artérias que estão lá no útero, que vão levar a nutrição para o bebê, elas deviam dilatar. Mas por alguns fatores, elas não dilatam, elas fibrosam. Então, a pressão sistêmica da mãe aumenta. Né? Então, o bebê tem mais chance de ter restrição de crescimento, ele não recebe os nutrientes adequados. A mãe tem risco de ter uma eclâmpsia, de ter convulsão. Aumenta o risco de descolamento de placenta, que é uma emergência obstétrica. Por que os bebês nascem? Porque minha mãe teve, no meu nascimento, pré-eclâmpsia, só que era em fazenda, nasceu na fazenda, ela quase morreu, disse que ela quase morreu, ficou em trabalho de parto a noite toda e disse que eu nasci muito pequenininha. Eu cabia dentro de uma caixa de sapato. É exatamente meu por isso, era uma caixa de sapato. O problema é lá na placenta, no desenvolvimento da placenta, então os vasinhos que vão levar o sangue para o bebê não dilatam, eles fibrosam. Então, o bebê não recebe o aporte nutritivo necessário, nem o oxigênio necessário. Então, os bebês têm mais propensão de ficarem pequenininhos, pequenos para a idade gestacional ou mesmo restritos para a idade gestacional. Eu fui de um pré-eclâmpsia. Mas hoje está aqui linda. Então, é isso que a gente fala. É o risco, principalmente durante a gestação. Um bebezinho prematuro ou pequeno ou restrito, após o nascimento, aquela fase inicial dos primeiros meses, depois desse desenvolvimento, dessa fase crucial, o desenvolvimento é igual. E o que você aconselha para as mulheres hoje que estão para fazer esses cuidados todo mês aí, pré-natal? Então, o pré-natal deve ser feito de maneira mensal nos primeiros meses. No finalzinho passa a ser quinzenal e nas últimas semanas, semanalmente ela vai ao médico. É importante que a mulher faça os exames de rotina do primeiro, segundo e terceiro trimestre. Não falte suas consultas. Se necessário, fazer acompanhamento com o nutricionista, quando a paciente tem a hipertensão gestacional, tem diabetes gestacional ou hipertensão prévia, diabetes prévia, ou tem obesidade, outros distúrbios, tireoide, é importante acompanhar com o endocrinologista. Então, o médico vai fazer o pré-natal e vai encaminhar essa paciente para alguma outra subespecialidade, se necessário for. Às vezes, a mãe tem alguma cardiopatia, tem alguma nefropatia, então, a gente vai pedindo autorização e avaliação dos seus especialistas para ele falar, não, doutor, está tudo bem, essa mãe pode ter um parto normal, essa mãe tem que ser um parto cesariano, e a gente vai avaliando. Quantos partos você já fez? Curiosidade. Mais ou menos. Nani, olha, eu acho que... Eu não tenho ideia, eu chutaria em torno de 1000, porque eu comecei a fazer parto no meu terceiro ano de medicina, quando a gente roda no estágio da maternidade. Que lindo. E eu me apaixonei pela obstetrícia no momento que eu rodei na maternidade. Passei no estágio para trabalhar, estagiar na maternidade, ainda como estudante, e terminei, fiz 3 anos de estágio, ou seja, eu fiz uma residência dentro da minha faculdade. Depois fiz a residência de ginecologia e aí foram tantos partos, porque eu trabalhei no hospital público, me formei no Hospital do Campo Limpo. Lá são, em média, 500, 600 partos por mês. Onde nós encontramos você? Redes sociais? Minha rede social no Instagram é @Dr. Jadson Lehner. Ali. Eu trabalho na UBS em Itaquera, faço 2 dias de atendimento lá. Quais os dias? Faço terça e sexta. Terça e sexta? Terça e sexta estou lá, paciente que quiser me encontrar, UBS Jardim Camargo Novo, lá em Itaquera. Atendo também em plantão em Taipas, que é um hospital público, e os outros dias da semana eu atendo o consultório, que é quando eu faço um atendimento particular, cirurgias íntimas, cuidado como um todo, menopausa, implantes hormonais e tudo mais. Adorei, maravilhoso. Isso foi uma alegria estar com você. Então, qual a mensagem que você manda para as mulheres aí que estão pensando em ter um filho? Se planejem. No Brasil, infelizmente, mais de 50% das gestações são não planejadas. Ou são não desejadas, porque a mulher não queria ter, ou ela queria até engravidar, mas não naquele momento, inoportunas. Então, faça um planejamento. Se você quer engravidar agora, passe numa consulta pré-concepcional para avaliar se você tem alguma doença.
Se você não quer engravidar agora, procure o ginecologista para colocar um DIU, um Implanon, ver o melhor método contraceptivo para você. Faça uma avaliação do parceiro também, para que seu bebezinho nasça com a maior saúde possível. Obrigada, maravilhoso. Alegria ter você que sempre. Obrigada, gente, pelo carinho. Excelente semana para vocês. Beijo no coração. 3 vezes para vocês, o que vocês desejam pra gente. Muita paz, muita luz, gente. Tchau.